Olá, meu irmão, minha irmã. Chegamos no último dia de 2020, esse dia ensolarado, com um solão de rachar que o Senhor preparou para nós. E nesse momento eu quero compartilhar com você uma palavra finalizando este ano e já dando início, né, ao novo ano que se inicia amanhã, dia 1º de janeiro de 2021. Antes de compartilhar a palavra, eu quero apenas dar 2 avisos para você que está nos acompanhando da sua casa, que no mês de janeiro nós estaremos de férias, o pastor Anderson e eu, e por conta disso também nós não teremos programação online. O mês de janeiro, nossa programação será toda exclusivamente presencial. Então, nós teremos nossos cultos nos domingos à noite e nas quartas-feiras também teremos culto de oração no templo, de forma presencial. Então, fique aí ciente disso, e você que puder comparecer, você que não é de situação de risco e que não estiver com nenhum tipo de sintoma gripal, né? Você pode estar presente conosco nas nossas celebrações. E o segundo recadinho é que o nosso irmão José Amaro e a nossa irmã Elaine estarão responsáveis pela igreja em nossa ausência, como, né, membros do apoio pastoral, juntamente com a evangelista Antônia e com a liderança. Então, se qualquer situação você precisar nesse período, procure o nosso irmão José Amaro ou a nossa irmã Elaine, e eles estarão responsáveis pelos cultos, estarão responsáveis pela igreja nesse período nosso de descanso, né? Estamos findando um ano muito cansativo, um ano muito desafiador, mas um ano também em que vivenciamos a graça de Deus e nós glorificamos o Senhor por isso, né? Eu quero compartilhar uma palavra com você nesse tempo, uma palavra que o Senhor ministrou ao meu coração já há alguns meses atrás, enquanto eu estava fazendo uma caminhada. Deus me deu uma palavra profética a respeito de uma nova estação que o Senhor está preparando para a gente. É debaixo dessa palavra profética que nós iniciamos o ano de 2021, entendendo que o Senhor está abrindo para nós uma nova estação. E em cima disso, uma palavra que eu li de um pastor, pastor Rui, falou muito ao meu coração, e parte dessa palavra eu quero compartilhar com você, em cima daquilo que o Senhor já vem ministrando ao meu coração a respeito das nossas vidas, de você que está nos acompanhando aqui, e de uma maneira muito especial a respeito da vida da Igreja Metodista em Ubás. Após sair da arca, eu quero começar comentando a respeito disso, que após sair da arca, Noé, ele levantou um altar ao Senhor e ele fez uma oferta de sacrifício a Deus. E nesse momento que ele faz essa oferta de sacrifício, Deus estava ali com ele, e Deus falou com Noé o seguinte, em Gênesis 8:22. Enquanto durar a terra, não deixará de haver semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Após essa fala do Senhor, vem o momento da aliança com Noé, em que o arco-íris se torna o símbolo dessa aliança, né? Dessa história linda que nós conhecemos. Mas eu quero chamar a atenção neste capítulo 8, versículo 22 de Gênesis, em que Deus, ele, no versículo anterior, promete nunca mais destruir a humanidade, como aconteceu no dilúvio, porém ele afirma que as estações, elas permaneceriam. Deus afirma para Noé que as estações permaneceriam, que os tempos permaneceriam, mesmo os tempos e as mudanças dos tempos permaneceriam, que o calor continuaria a existir, tal como o frio, que o inverno continuaria a existir, tal como o verão, que o tempo de colheita também existiria, mas o tempo de semeadura também continuaria a existir. Então Deus estava aqui destacando as estações. Mesmo não acontecendo mais a destruição da humanidade como aconteceu no dilúvio, Deus promete que as estações permaneceriam. Ou seja, tudo na nossa vida tem o seu tempo. Em todo o mundo, em todo o planeta Terra, as estações do ano, elas têm as suas características, e são características próprias e também características distintas de outras localidades, né?
independente da região do planeta. Há mudanças em cada estação. E não existe um lugar só no planeta Terra em que nada mude, mesmo nos extremos, nos polos, seja norte ou sul, que a gente sabe que são regiões tomadas pelo gelo, ainda assim, no período de verão, no período de inverno, há diferenças do tempo, do clima, por causa das estações, das mudanças das estações. Por exemplo, o tempo do dia e o tempo da noite mudam, ainda assim há mudanças. E no restante do planeta, né, nas outras partes dos outros continentes, há sempre características específicas, porque há tempo para todas as coisas e há tempo para todas as estações em todo o planeta criado. Há sempre também pontos positivos e pontos negativos em cada estação. Ninguém pode dizer que uma estação é só boa, né? E ninguém pode dizer que uma estação é só ruim. Há sempre processos específicos daquelas estações, com propósitos específicos para cada estação. E tudo é muito importante, mesmo numa preferência pessoal, né? Ainda que numa preferência pessoal, a gente olhe para uma estação como mais positiva ou como mais negativa. Há, por exemplo, pessoas que amam o verão, amam o calor, e há pessoas que odeiam o sol, detestam o sol. Mas ninguém pode dizer que o verão não é importante, e também ninguém pode afirmar que o inverno não é importante. Todas as estações são igualmente importantes, e todas as estações trazem também desafios que também são importantes para nós. Qual é o desejo de Deus em tudo isso? Por que que toda a natureza criada, por que que a nossa vida, tal como a natureza criada, por que que os humanos, todos os seres vivos, os vegetais, animais, tudo passa por estações? Qual é a intenção de Deus, ou qual é o desejo diante de tudo isso? O desejo de Deus diante de tudo isso? O desejo de Deus diante de tudo isso é que você e eu conheçamos cada época, conheçamos cada temporada, para que possamos proceder dando a Ele, dando a Deus, dando a Cristo a glória, independente da estação. Seja o tempo que for, não importa se é tempo de verão, de inverno, de primavera, de outono, por mais negativo que você possa lançar o olhar diante de uma estação, ou por mais desafiador que seja um tempo em nossas vidas, todos os tempos, todas as estações, é necessário que você e eu as conheçamos para que possamos proceder de maneira a dar glória ao Senhor, independente do tempo. Tudo na nossa vida vem para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado e também para a nossa satisfação. Porque a gente sabe que há momentos muito gostosos que nós podemos nos deleitar em cada uma dessas estações. É lindo contemplar a flor, é lindo comer um fruto maduro, é delicioso comer um fruto maduro, é maravilhoso a gente dormir debaixo de um cobertor quentinho numa noite fria, como é maravilhoso poder aproveitar a alegria do verão numa manhã bonita, por exemplo, diante de uma praia. Há também os deleites, há também as satisfações. Então, todas as coisas têm tempos, todos os tempos têm pontos positivos e negativos, e tudo há um propósito. Deus é o Pai das mudanças sazonais. Deus é o Pai das mudanças temporais, das estações. E eu quero ler com você um texto que eu acho que representa muito 2020 e nos aponta agora para 2021, que é o texto de Eclesiastes, capítulo 3, versículo do 1 ao 8. Eclesiastes, capítulo 3, dos versos 1 ao 8, diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria,
tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar, tempo de procurar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de ficar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Sinceramente, irmãos e irmãs, para mim, não há texto bíblico que representa mais esse tempo que nós temos vivido. Eu, sinceramente, nunca tinha entendido essa parte do tempo de deixar de abraçar. Em 2020 eu entendi. Eu entendi a necessidade da gente respeitar o tempo de deixar de abraçar. Eu sei que muitas pessoas têm dificuldade ainda disso. É difícil também para mim. Mas a gente tem que entender que por amor a outra pessoa, a gente tem que deixar de abraçar, né? Para você ver, né? Há tempo para tudo. E o interessante é que esse texto nos mostra tempos de crise. Olha só os tempos de crise. O texto bíblico nos aponta morte, tempo de arrancar, matar, derrubar, tempo de chorar, tempo de prantear, tempo de pedras, tempo de se afastar, tempo de jogar fora, tempo de perder, tempo de ficar calado, tempo de rasgar, tempo de odiar, tempo de guerra. Olha quantos tempos de crise. Mas a esperança do texto é que para cada tempo de crise, nós temos também, de igual forma, um tempo de alegria, o equilíbrio da vida. Para cada tempo de crise, a gente também tem um tempo de alegria. Tempo de nascer, tempo de plantar, tempo de curar, tempo de construir, de rir, de saltar de alegria. Tempo de juntar as pedras, tempo de abraçar, tempo de ganhar, de procurar, de guardar, tempo de costurar, tempo de falar, tempo de amar e tempo de paz. Para cada tempo de crise, há uma resposta de um tempo de alegria. Tudo é sazonal, tudo é temporal. Nada permanece unicamente de um jeito. As mudanças, elas vêm, as estações, elas vêm. Não é porque Deus quer brincar de mudanças, é porque essas estações são necessárias. Então eu quero responder uma primeira pergunta. São duas perguntas que eu quero responder com você aqui. Primeiro, como nós aprendemos a lidar com as estações? A palavra do Senhor nos responde: conhecendo a Deus e conhecendo as estações. O conhecimento é o que nos faz aprender a lidar com as mudanças. Jeremias 8, versículo 7, diz o seguinte: até a cegonha no céu conhece as suas estações, e a rolinha, a andorinha e o grou observam o tempo da sua migração. Mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Olha que interessante. Naturalmente, as aves, elas conhecem as estações, elas sabem o seu tempo de mudança. Isso em toda a natureza criada é assim. Mas o profeta, aqui sendo boca do Senhor, né, Deus falando por meio do profeta Jeremias, ele afirma que o seu povo não conhece o juízo do Senhor. Deus aqui nos revela que nós não entendemos as estações, não entendemos as mudanças muitas vezes. Da mesma forma que você não pode impedir que uma estação mude, da mesma forma que você não pode impedir que algo venha acontecer, que uma estação se prolongue ou que uma nova estação se inaugure, Deus deseja te mostrar e me mostrar, meu irmão e minha irmã, que sem esse conhecimento nós podemos nos angustiar em longos e tenebrosos tempos de invernos. Se a gente não busca conhecer a Deus e os seus tempos e as estações que nós precisamos passar, nós iremos viver de uma forma angustiante ou angustiada, se prolongando, nos prolongando em estações que já poderiam ser outras. Quando nos falta conhecimento,
Nós paramos no tempo, literalmente, porque nós perdemos a percepção das mudanças que nós precisamos encarar. Além disso, não somente paramos numa estação longa, como sem esse conhecimento, você e eu podemos passar de uma estação para outra rapidamente, sem conseguir, por exemplo, aproveitá-la. Às vezes uma estação boa na nossa vida finaliza muito rápido, porque nos falta conhecimento de Deus e conhecimento dos seus propósitos, dos seus processos, das suas estações e da necessidade de mudança que nós temos que passar. Ou nos prolongamos muito, ou encurtamos muito uma estação quando não conhecemos. Então nós precisamos entender que para a gente viver as estações e passar pelas estações é necessário conhecimento de Deus e conhecimento do seu tempo. A segunda pergunta que eu quero fazer é: o que essas estações nos ensinam? O que as estações nos ensinam? E eu não estou falando aqui necessariamente a estação da primavera, do verão, do inverno, não, as estações da vida que nós passamos. Nós passamos por uma estações naturais de crescimento, como todo ano nós passamos por estações variadas. Em um ano passamos por 4 estações, em toda a nossa vida passamos por 4 estações, e na dinâmica da nossa vida, espiritualmente falando ou emocionalmente, passamos por tantas estações, às vezes passamos por mais de 4 estações em um ano, e algumas pessoas até em um mês. O que essas estações nos ensinam? O que as mudanças nos ensinam? O que esses processos temporais nos ensinam? Essas estações, elas refletem a nossa necessidade de mudança. Eu sei que pode parecer redundante falar que as mudanças refletem a necessidade de mudança, mas as estações nos ensinam isso. Elas mostram para nós a necessidade que nós temos de mudar. Porque se não passássemos por processos de mudança, você consegue se imaginar, hoje eu tenho 32 anos, eu não consigo me imaginar com 32 anos, com as responsabilidades que eu tenho, sendo a mesma Kenny de quando tinha 15 anos de idade, por mais que tenha sido um tempo maravilhoso. Eu não posso ser a mesma, porque as necessidades não são as mesmas. Então as estações nos mostram, nos revelam a necessidade que nós temos de mudar. Um texto muito conhecido do profeta Oséias, no capítulo 4, versículo 6, diz o seguinte: Deus, por meio do profeta, diz: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito, diz o Senhor. A falta de conhecer, a falta de entender os processos de mudança é o que nos faz perecer. Quando nós olhamos, por exemplo, agricultores, pescadores, as pessoas, né, que trabalham aí na natureza e da natureza, nós vemos que essas pessoas adquirem um conhecimento maior a respeito da dinâmica das estações porque dependem delas, né? São pessoas que adquirem um conhecimento maior por conta das variações climáticas e sazonais. Por terem que lidar com essas mudanças, essas pessoas geralmente possuem uma sabedoria e sabem que não adiantam insistir contra a lei da natureza, que é muito maior do que elas mesmas. Então, um pescador sabe que no dia que o mar não está para peixe, não adianta ele insistir, a não ser que Jesus passasse por ali e mandasse jogar a rede para o outro lado. Mas uma pessoa que depende da natureza sabe que as leis da natureza são muito maiores do que ele mesmo, né? Do que essa pessoa mesmo. Então, meu irmão e minha irmã, qual é a dificuldade da gente entender que a lei do Senhor e o tempo é muito maior do que nós? E ficamos nos lamentando e tentando insistir em processos e em tempos que não nos cabem mais. Ou não cabem a gente dentro desses tempos, ou esses tempos não cabem mais dentro da gente. É tempo da gente aceitar a nova estação, de romper com uma estação que já se foi e aceitar o novo tempo do Senhor. Mas é tempo de conhecer a necessidade e o tempo que vai durar essa nova estação. Porque a gente não pode nem prolongar e nem encurtar
o tempo que o Senhor tem para a gente. Assim, meu irmão e minha irmã, da mesma maneira que essas pessoas que dependem da natureza e conhecem e adquirem uma sabedoria por saber que não podem se posicionar ou insistir de uma maneira teimosa diante de uma lei que é muito maior do que elas mesmas, da mesma maneira nós, quando nós não nos submetemos a passar pelas mudanças, a entender as mudanças, quando nós não aprendemos com as estações, quando não recebemos as estações, nós perecemos, estagnados ou numa inconstância sem fim. Mais uma vez, ou prolongamos o inverno, ou encurtamos a primavera. E isso não é bom para a gente. É importante a gente conhecer a Deus e perguntar a Ele. Eu aprendi com o professor Pedro no curso do Sobrenatural, Escola do Sobrenatural, a Montanha, que ele disse o seguinte, que o Espírito Santo de Deus ama responder perguntas. Às vezes é necessário a gente parar e perguntar para o Senhor. Não de uma maneira de murmuração, por que Deus? Mas perguntar, Senhor, o que o Senhor quer? O que o Senhor tem para mim? O que eu tenho que fazer? Qual é o próximo passo? Em que eu preciso mudar? O que eu preciso aprender? Sabe, perguntar coisas para o Senhor. Buscar conhecê-lo e conhecer suas estações, os seus tempos. Então, finalizando essa palavra, meu irmão, minha irmã, eu declaro sobre a sua vida uma nova estação, porque o Senhor nos prometeu uma nova estação para a igreja de Carapebus, de Ubás, né? Aqui em Carapebus. O Senhor nos promete essa nova estação. Portanto, aceite as mudanças e se entregue a elas, pois elas nos ensinam e nos levam a crescer. Mesmo tendo que encarar algo que te incomode, mesmo tendo que encarar um sol quente, como o dia de hoje, que talvez alguém aqui possa não gostar tanto assim, não tem como a gente desligar o sol. O que a gente tem que fazer é aproveitar o benefício do que esse dia nos traz. Então aceite as estações, busque encará-las, busque vivenciá-las, mesmo tendo que lidar com algo que você não goste muito. Como para algumas pessoas um dia com muita chuva pode ser extremamente incômodo, pode atrapalhar o serviço, atrapalhar aquilo que você programou, como às vezes um dia muito frio pode te incomodar diante de algo que você propôs, ou de muito sol, como eu falei, mas viva o que está proposto naquele tempo, neste tempo, porque há propósito. Não tenha dúvida, não questione aquilo que não é a necessidade de questionar. Se é tempo de chuva, aproveite o tempo da chuva. Se é tempo de sol, aproveite o tempo do sol. Porque se ali está, é porque há propósito. Aceite as estações com os seus bônus e com os seus ônus. Aceite as estações. Saia desse inverno que você está há tanto tempo. Se você está vivendo um inverno prolongado, saia desse inverno. O verão já chegou. A primavera passou e você nem viu. Abra a janela, pois Deus preparou uma nova estação para você. Deus preparou uma nova estação para nós. E nós cremos, irmãos e irmãs, que 2021 está pronto. E tudo o que Deus quer para nós já está preparado. Portanto, vamos viver essa nova estação que o Senhor preparou para nós. Vamos viver a vontade de Deus. Rompa com a estação que você está preso, que você está presa. E abra o seu coração para o novo tempo que o Senhor preparou. Amém? Há tempo para todas as coisas. E agora é o tempo de uma nova estação nas nossas vidas, em nome de Jesus. Eu quero declarar sobre você bênçãos, alegrias, um ano de vitória.
vitórias, um ano que seja leve. Este ano foi muito pesado, mas ainda assim vimos a graça de Deus, que a gente continue vendo, vivenciando a graça de Deus, que a gente, sabe, se cresça e amplie a nossa vida e a nossa visão de conhecimento de Deus. Mas que ainda assim, meu irmão e minha irmã, mesmo vivendo toda a graça de Deus, a gente venha aprender com os sofrimentos que os tempos nos trazem. Eu me recordo que um tempo atrás a gente dizia 2018, que terrível, vai embora 2018, vem 2019. 2019 veio cheio de desafios e a gente dizia, pode cancelar o ano, vai embora 2019, vem 2020. Quando veio 2020, veio esse caos. E nós criamos as expectativas que 2021 vai ser um conto de fadas. Não vai ser. O dia e a noite continuarão a circular. O tempo de frio e de calor continuarão a acontecer. O tempo da colheita virá, mas o tempo da semeadura, do trabalho pesado vai continuar acontecendo. As estações permanecerão, mas veremos a graça do Senhor. Então não importam os desafios que 2021 trará. Nós vamos acolher este ano, vamos viver esta nova estação e vamos crescer em cada desafio e vamos nos deleitar de cada tempo de graça, de prazer, de alegria que o Senhor nos trará, porque nós sabemos que para cada tempo de crise há um tempo de alegria preparado para nós. Amém? Que Deus te abençoe, que o seu ano seja lindo e nos veremos em breve aqui nas redes sociais, porque nós continuaremos com a nossa igreja online e nós cremos que 2021 é a inauguração de uma nova estação cheia da graça, do favor, do poder e do amor de Deus para as nossas vidas. Amém. Deus te abençoe, que 2021 seja um tempo maravilhoso para você e sua família, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, que a graça do Senhor seja sobre você, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo. E se você puder, compartilhe esse vídeo com tantas pessoas que você conheça, para que possam também receber essa palavra de desafio, mas também de esperança para esse tempo que se aproxima. Amém? Lembrando que a igreja estará sob responsabilidade nesse tempo, com nosso irmão, né, o evangelista José Amaro, e a nossa irmã Elaine, nossa irmã Antônia e a liderança, e nós não teremos uma programação online durante o mês de janeiro, mas em fevereiro nós voltaremos, se Deus quiser. Até lá, Deus te abençoe.